venha falar através de mim, né? E vamos lá, estamos na semana 8, o texto que iremos ler nessa noite é 1 João 5, a partir do versículo 13 até o 21. Eu vou ler. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte, pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos lá. Semana passada nós vimos João fazer um resumo, né, dos 3 propostos nessas cartas, dos três testes propostos nessa carta. Primeiro, teste da justiça, do amor e verdade. Falamos também sobre os 3 testemunhos, testemunho da água, do sangue e do espírito. E algo muito interessante da semana passada, assim como a irmã falou, eu não me lembro qual, a respeito do testemunho da água e do sangue, que a irmã Lígia falou a respeito da lança, né, que saiu água e sangue do corpo de Cristo. Eu nunca tinha ouvido daquela forma e foi muito esclarecedor para mim. Foi muito bom o estudo da semana passada. Percebam que no capítulo 3, ele faz uma espécie de resumo daquilo que falou anteriormente. E no caderno de estudo desta semana, há um quadro onde é pedido qual a razão que levou João a escrever essas coisas. No capítulo 1, versículo 4, fala o quê? Veja aí no seu caderninho. Para que a nossa alegria seja completa. Por isso que ele escreveu. Ok? Acharam o caderninho? No capítulo 2, versículo 1, para que não pequemos, para que a gente não peque. E 5:13, que é o que acabamos de ler, para sabermos que nós já temos a vida eterna e para que creiamos, e cremos, né? Enfim, quando olhamos esse quadro, vemos coisas diferentes, porém praticamente a mesma. Por quê? E como nós sabemos disso? Ele fala no completar da alegria quando não pecamos. Porque sabemos que temos a vida eterna e descansamos nessa confiança, por termos o favor de Deus sobre nós. A nossa resposta é que não queremos pecar, queremos fugir do pecado. Quando nós sabemos que já fomos alcançados pela graça de Deus, que nós temos essa vida que já foi conquistada por Cristo em nós, isso nos traz alegria completa. E quando nós alcançamos essa alegria completa, isso nos leva a não querer mais pecar contra Cristo, não querer mais viver em desobediência. E é esse o que faz com que a nossa alegria seja completa. É saber que já fomos alcançados, saber que nós já estamos no Senhor. João está falando, no capítulo 13, percebam que ele fala essas coisas, ele está falando com crentes, os que eram crentes, não está falando mais com aqueles que ainda seriam alcançados, porque ele diz o quê? Eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes, ou seja, aqueles que já
criam no Senhor, aqueles que já estavam, para que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Ele está dizendo, vocês já têm. Ele não está dizendo, vocês terão, vocês vão alcançar. Vai chegar um dia que vocês terão essa vida eterna. Não, ele já está dizendo que nós já temos. Aquele povo naquela época já tinha, a igreja ali já tinha a vida eterna. Ele só estava afirmando aquilo que já era nosso, que já tinha sido conquistado para nós, né? E ele quer nos assegurar disso, e ele quer nos encorajar na época, né, aqueles irmãos a não pecar. Tipo assim, ó, vocês já estão salvos. Vocês estão salvos, então o daqui para frente é fugir do pecado. Vocês já não estão mais no domínio do pecado. Nos versículos 14 e 15, ele fala sobre as nossas petições. E nós sabemos, irmãs, que ao longo da história esses versículos foram bem distorcidos a respeito de que tudo aquilo que a gente pede, a gente vai alcançar. Não foi distorcido de uma tal forma que as pessoas acham que é de qualquer maneira, é qualquer coisa. Que essa confiança é do tipo assim, meramente, eu tenho fé, eu acredito e eu confio que Deus vai me dar tudo o que eu quero. E não é bem por aí. Como nós vimos da última vez que eu dei o estudo, no capítulo 2, é como se fosse uma moeda de troca, né? E não é isso exatamente. Vai me dar tudo o que eu quero e não é isso. E por saber que tenho a vida eterna, que ganho essa confiança verdadeira. Nós confiamos no Senhor porque nós já sabemos que temos essa vida, a vida eterna. E que confiança seria essa? Aquela que me traz contentamento com a resposta de oração, seja ela qual for. É isso que o versículo está querendo dizer. Essa confiança é a respeito disso que está querendo falar. Essa confiança você vai orar, e quando você orar o que tiver de acordo com a vontade de Deus, você vai ter alegria com isso. Por mais que não seja aquilo que você desejava receber, por mais que seja aquilo que você orou, não exatamente a resposta que você queria receber, mas você vai se alegrar nisso, porque você sabe, você confia no Senhor, você descansa nele e sabe que ele tem o melhor para a sua vida. E a vontade do Senhor vai ser sempre melhor para nós. E no capítulo 3, no verso 21 e 22, diz que se o coração não nos condena, temos confiança em Deus e tudo que pedimos, se obedecermos seus mandamentos, ele nos dará. Como eu já falei, isso não quer dizer que pelo fato de obedecer os seus mandamentos, ele nos dará tudo. Tipo assim, qualquer coisa. Eu estou obedecendo, o Senhor vai me dar. E, como eu falei, no outro estudo, a gente falou muito a respeito disso, sobre a obediência aos mandamentos e a resposta de Deus para as nossas vidas. E pedir qualquer coisa que o Senhor vai nos dar? Não é verdade? Não é qualquer coisa. Porque não é uma moeda de troca. Não podemos ganhar o favor de Deus. Eu não posso trocar com Deus. Eu te obedeço, você me dá. Senão a graça não seria o favor imerecido, não é verdade? Senão o que nós recebemos dele não seria pela sua misericórdia, mas por aquilo que nós fazemos, e não há mérito algum em qualquer uma de nós. Por isso devemos tomar cuidado com esses versículos, para não acharmos que esse tudo é qualquer desejo, qualquer coisa. Jesus disse em João 15, 7, que essas coisas, ou seja, pedir e receber, só seria possível se permanecêssemos nele e na sua palavra, e a sua palavra em nós. Porque conhecendo a sua palavra, saberemos como pedir e qual a sua vontade para nós. O Senhor não nos diz aqui, ó, no 15, vamos lá, em João 15, capítulo 7. Até foi falado no livrinho também desta semana, no estudo dessa semana. João 15, 7.
E se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. É uma condição. É necessário permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós. Só assim nós iremos receber aquilo que nós pedimos. E sabemos que nós iremos receber de acordo com a vontade dele também. Porque não é simplesmente eu agrado a Deus e fazer o que eu quero. Quando assim pensamos, nós de fato não entendemos o que o João quer dizer nos versículos 14 e 15. Porque quando permanecemos nele e a sua palavra em nós, começamos a desejar, deseja e como Cristo a vontade do Pai, pois veremos o que pedimos da sua vontade. O salmista, ele diz que guardou a palavra do Senhor no seu coração contra Deus. Não fala aí? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é mais, Davi estava querendo mais ou menos falar a respeito disso, porque a palavra do Senhor em nós, ela nos moldar, ela vai nos ensinar, ela vai nos direcionar naquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Ele quer que eu faça, então ele vai moldando o nosso coração e colocando novos desejos em nós, guardando a palavra dele e ela permanece em nós. Passamos a amar a lei do Senhor e não queremos mais pecar contra ele. Essa palavra é o desejo do nosso coração e passamos a desejar o que Deus quer, por isso recebemos tudo o que pedimos. É assim que nós conhecemos a vontade de Deus, é conhecendo a sua palavra e ela permanecendo em nós. A capa desse livro é muito interessante a respeito do permanecer, porque é através do permanecer em Cristo e a sua palavra em nós que todas as coisas serão feitas, todas as coisas serão realizadas. E quando nós oramos ao Senhor, isso não significa, irmãs, que tudo, a nossa oração, como eu vou explicar para vocês? Não significa que nós realmente... Saber orar, a gente não sabe como nós deveríamos, né? Isso, mas conhecendo a sua palavra, o Senhor vai nos direcionando. Isso não significa que o Senhor ele não concede algumas coisas que nós pedimos. Ele é misericordioso e ele assim faz. Isso não significa também que a forma que você orado tem sido errado. Não, não é isso. Eu digo apenas que orem e peçam a Deus que faça conforme a sua vontade. Deus sabe o que ele tem para nós e o que é bom para cada uma. E que ao orarmos, que não seja uma oração egoísta, somente em benefício próprio, porque isso sim é de mal e não receberemos, porque queremos para o nosso próprio deleite. Sabe essa oração egoísta? O que o Senhor ele nos ensina? Ele nos ensina desde o primeiro capítulo dessas cartas a amar uns aos outros. Tem falado muito do amor. Tanto é que a gente, nos outros estudos, eu sempre falo, a gente não aprendeu ainda a amar, o que realmente é o amor de Cristo, o que é realmente amar uns aos outros. Por quê? Porque nós somos muito centrados em nós mesmos. Nós somos muito centrados naquilo que nós queremos, naquilo que é bom para mim, muitas vezes nos esquecemos do outro. Não esquecemos. Então, quando o Senhor diz na sua palavra, pede maus, pede e não recebe porque pede mal, porque pede ser errado é por quê? Porque se você quer gastar nos seus próprios deleites, você não está pensando em fazer, pedir a coisa certa, beneficiar alguém, você quer beneficiar somente a você mesmo. É nisso que nós devemos nos policiar e ter cuidado. Esse tipo de oração que não está conforme a vontade de Deus, porque tudo que Deus faz em nós, a nós, é para também alcançar outras pessoas. Não é somente para mim mesmo, né? Para a minha vontade, para o meu próprio desejo. Enfim, irmãs, eu estou bem nervosa, mas tenha paciência comigo, por favor. Mas Deus, por nos conhecer tão bem e saber das nossas falhas, ainda assim, Ele honra nossas orações por sua misericórdia, mesmo que elas não estão de acordo com a sua vontade. O que é não estar de acordo com a sua vontade? Mesmo que nós não estejamos orando
acordo com o que diz a palavra. E quando nós não oramos de acordo com a sua palavra, mesmo assim, o Senhor, ele se compadece de nós. Ele nos dá, ele nos abençoa. Ele nos abençoa e nos ajuda nas nossas fraquezas a vencer, nos ajuda, nos ensina, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos ensinar, nos moldar, nos ensinar a orar como nós devemos orar e fazer o que devemos fazer. Mas, enfim, vamos lá. Eu gostaria de ler uma oração desse livro, O Vale da Visão, que eu não sei vocês, irmãs, mas eu gostaria muito de saber orar dessa maneira, porque isso sim me parece ser a oração que Deus quer de cada um de nós. Isso sim me parece ser a oração que é de acordo com a vontade de Deus. Não desmerecendo a oração, mas esse extraordinário e eu vou ler essa oração para vocês. Chama O Vale da Visão. Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, fui trazido por ti ao Vale da Visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a ti nas alturas, cercado pelas montanhas do pecado e a tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para cima, ser elevado, o coração quebrado é o cansado, o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber. De dia servi-las de lugares profundos, e quando mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Deixa que eu encontre tua luz em minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória em meu vale. Lindo isso, né, irmãs? Maravilhosa essa oração. Deus queira que um dia eu aprenda a orar assim, que você que está aí me ouvindo também aprenda a orar assim, porque eu tenho certeza que uma oração como essa, como já disse, não desmerecendo as outras, Deus ele nos ouve, não importa se ora bonito, se ora... Não, mas parece ser uma oração tão de acordo realmente com a vontade de Deus, reconhecendo a grandeza do Senhor, reconhecendo que Ele é maravilhoso. Ele nos ensina, ele nos deu o seu Espírito para nos ensinar. As irmãs estão pedindo para compartilhar depois eu compartilho lá no grupo. Vamos lá, vamos dar sequência. Versículo 16. Pecado que não é para a morte. Ele fala. E depois que ele nos ensina que o Senhor ele nos ouve, que o Senhor ele nos atende segundo a sua vontade, ele nos faz um alerta. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará a vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que orem. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Pois bem, eu fiquei refletindo, pensando, pedindo para Deus. Estava chegando perto, né, do meu dia de dar aula, de dar o estudo, e eu fiquei pedindo para Deus. E Deus é tão misericordioso que me fez entender uma passagem através de uma ministração que eu ouvi a respeito disso, né, do pecado para a morte. E eu queria muito, eu até escrevi, porque eu queria muito compartilhar com as irmãs, para que fique mais claro, porque talvez nas minhas palavras eu não consiga explicar desta maneira. Porque quando nós pensamos no pecado que não é para a morte, pensamos que essa morte é espiritual, né? A gente só pensa em morte espiritual.
E nem sempre, porque em algumas passagens bíblicas, nós vemos que alguns personagens pecaram e imediatamente morreram, como é o caso de Ananias e Safira. Eles pecaram e caíram durinho, os dois morreram. Aquele moço que eu esqueci o nome, que tocou na arca da aliança também, para a arca não cair de cima do carro. Ele tocou e imediatamente ele morreu. Por quê? Havia uma desobediência. Deus havia dito para não fazer daquela forma. A arca deveria ser carregada pelos levitas e não em qualquer veículo que seja, qualquer outra situação. E ninguém podia colocar a mão a não ser os levitas. E eles desobedeceram, quiseram inventar, nas minhas palavras, quiseram inventar moda, colocaram no carro lá de boi, aconteceu aquela situação toda, ele tocou, foi fulminado e morreu ali. Então, há pecados que a morte física, isso está claro na Bíblia diante dessas passagens, que acontece imediatamente. Só que esse pecado que João está falando aqui, que não é para a morte, não está falando de morte física. Ele está falando esses pecados da natureza adâmica, que qualquer cristão está sujeito a pecar, qualquer um está sujeito a vacilar, a errar. É desse que ele está falando. Por esses nós devemos orar. Nós devemos orar porque esse pecado não é para a morte, não é para a eternidade. O Senhor perdoa. O pecado que ele está falando que é para a morte é a blasfêmia, a famosa blasfêmia contra o Espírito Santo. E acredito que nessa passagem aqui, ele se refere à morte espiritual mesmo. O pecado que é para a morte. O que não é para a morte, ele manda orar, para que haja arrependimento e Deus salve. O outro que é para a morte, ele diz para não orar. O que seria esse pecado para a morte? É conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia. E por que João diz essas coisas? Por haver entre eles falsos profetas. Nós vemos ao longo da carta que ele está sempre alertando acerca dos falsos profetas. Como já foi dito, a semana passada a irmã Lígia voltou a falar a respeito também desses falsos profetas, o que eles ensinavam, a respeito da ressurreição, de todas aquelas coisas que a gente já ouviu, e eu não vou eu não vou voltar ao assunto, porque o tempo está passando muito rápido, mas nós já ouvimos tudo aquilo, porque eles queriam mudar, começaram a mudar muita coisa, começaram a colocar coisas, enfim, que não era, e João começa a ensinar a respeito disso. Toma cuidado, porque não há um novo mandamento, não há nada de novo. Não é necessário que ninguém vos ensine. Que vos ensine o quê? Algo novo. Isso que ele tá falando. E por haver esse tipo de coisa, por isso falou, quando vires um irmão pecar, um pecado que não é para a morte, ore. Porque há pecado que é para a morte. E esse eu lhes digo, não ore. Ou seja, a apostasia. Por haver entre eles falsos profetas, distorcendo o ensino apostólico. Sabemos que eles estavam ensinando, já foi dito, nós sabemos que eles ensinavam. Eles estavam se apostatando da verdadeira fé, e é exatamente por esses motivos que João diz que não é para orar, porque eles não eram crentes de verdade. Eles não eram. Hebreus, esse é o texto que eu falei que eu vi uma mensagem, Deus clareou, me trouxe à luz do entendimento da mensagem. Em Hebreus 6, do 4 ao 6, nos mostra um exemplo dessa apostasia, pecado para a morte. Essa passagem não se refere à perda de salvação, porque tem muita gente que usa esse texto de Hebreus para dizer que se perde a salvação, só que ela não está falando a respeito disso. Por quê? Porque o texto não fala sobre conversão, não fala sobre nascer de novo, regeneração e regeneração, termos usados para um cristão verdadeiro salvo. Não é disso que o texto está falando, não estou falando de um verdadeiro cristão. Ele fala sobre experiências que alguém pode ter na igreja sem ser um salvo realmente.
É disso que esse texto de Hebreus fala. E essas experiências, quais foram? Do que se trata essas experiências? Primeiro, eles foram iluminados. Vamos lá em Hebreus. Eu vou ler para vocês rapidinho, para ficar mais. Hebreus, até o 6. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. O que o texto diz? Eles foram iluminados, ok? A luz se aproximou deles, brilhou sobre eles. Eles estavam expostos à luz, mas não estavam dentro dela, ok? Não estavam dentro dela, ou seja, eu saí aqui fora, na minha lavanderia, sair e sentir o sol vir sobre mim, não quer dizer que eu estou no sol, porque eu posso sair naquilo ali. E foi isso que aconteceu com eles. Eles não estavam dentro da luz, que é Cristo. Eles não estavam dali, eles foram simplesmente iluminados, foram as experiências que eles tiveram. Receberam o conhecimento do Evangelho e eles conheceram. Simplesmente conheceram, receberam, tiveram a experiência de conhecer. Outra coisa que eles fizeram, provaram o dom celestial, isto é, faziam parte da igreja e participaram da ceia, comeram do pão e tomaram do vinho, símbolo do corpo de Cristo. Eles estavam ali, provar o dom celestial é isso do que se refere. Se tornaram participantes do Espírito Santo. O que seria isso? O termo participante aqui significa companheiro, estar ao lado, usado também pela igreja primitiva para os membros da igreja. Eles estavam ali dentro, mas não faziam parte. Provaram a boa palavra de Deus. O que é isso? Ouvir a palavra é como um alimento para nós. Quando nós ouvimos, nós nos alimentamos da sua palavra. O Senhor não fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que nos alimenta verdadeiramente é a palavra de Deus, o nosso espírito. Os poderes do mundo vindouro. O que eram esses poderes do mundo vindouro? Que eles também participaram, que eles experimentaram. Eram os milagres operados pelos apóstolos na igreja, como um sinal claro de Deus, que Deus estava trazendo sua revelação definitiva para o mundo. Fizeram tudo isso, participaram, até milagres faziam. Depois de terem vivido e experimentado todas essas coisas, eles deixaram tudo e caíram de novo. É o que está dizendo o texto. Porque é impossível que alguém que tenha feito todas essas coisas sejam renovados novamente para o arrependimento. Aqui, em lugar algum, está falando que eles foram regenerados, que eles nasceram de novo e que eram salvos. Não fala a respeito disso. E é exatamente isso que João, quando acontece tudo isso, a Bíblia diz que não há arrependimento para elas, né? Se apostataram da fé. E é exatamente isso que João está falando nesse versículo. Pecado para a morte. O que Jesus também chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou isso quando os fariseus diziam que ele operava todas as coisas, ele operava por meio de demônios. Isso foi blasfêmia. E o Senhor disse que isso era blasfêmia. Quando João diz para não orar, é porque não adianta, pois não há perdão para esse tipo de pecado, nem neste mundo, nem na eternidade. Porque é o único pecado que o Senhor diz que não tem perdão. Esse é o pecado para a morte. E aí foi isso que acontece.
O abandono da fé cristã, a apostasia é o quê? O pecado para a morte é o quê? É o abandono da fé cristã de forma total, convicta, e é a queda irreversível. É a queda irreversível. Por isso, quando alguém pecar, que não seja para a morte, ou seja, essas coisas que eu acabei de citar, devemos orar sim, para que Deus restaure e o cure. A igreja local deve estar empenhada a ajudar, a aconselhar, a orar por esse irmão ou irmã que pecou, para que através do perdão de Cristo ele consiga voltar à comunhão do corpo e à comunhão com Deus. E é isso o nosso papel, é isso que João está dizendo. Quando o pecado não for dessa maneira, que pecado para a morte, nós devemos orar, nós devemos ajudar. Só que muitas vezes, irmãs, o que acontece? Ao invés de nós assim fazermos, a primeira atitude deveria ser orar. Muitos de nós, a primeira atitude é apontar. É apontar, muitas vezes não entender a fraqueza, o que levou o irmão, a irmã a cair, o que aconteceu. Há algumas igrejas que, eu conheço uma em especial, que quando um irmão peca, ele não tem nem a chance de se arrepender. Ele é expulso da igreja, tipo assim, a igreja condena. Ele é expulso e não tem volta. Os irmãos não estendem a mão, a igreja não perdoa. Simplesmente ele é expulso, ele não tem uma segunda chance. O que o Senhor nos faz todo dia, é nos dar uma segunda chance, todos os dias nos dá. Agir de forma diferente. Isso aconteceu. Se hoje nós estamos estudando e o Senhor, através da sua palavra, está dizendo, através de João, que é assim que devemos fazer, que nós possamos nos policiar, não apontar o dedo, não virar a cara, não achar que, eu não cairia, eu não vacilaria dessa maneira. Nós devemos ter muito cuidado com isso sim, e estender a mão e orar. De repente, hoje é o fulano, amanhã pode ser eu. Hoje sou eu, amanhã pode ser você. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos ajudar uns aos outros. O versículo 18 parece ser uma contradição, né? Só que não é. Veja bem. Porque ele está alertando a respeito do pecado, aí chega lá no 18, ele fala, sabemos que o que é nascido de Deus não peca. Parece ser muito contraditório. Mas ele está dizendo, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O que não peca é aquele que não vive na prática do pecado, aquele que não vive sobre o domínio do pecado. É por isso que ele diz que não pega o que é nascido de Deus, porque o pecado já não tem mais domínio sobre ele, já não há mais, já não é mais escravo do pecado. Ele não está falando desses vacilos que a gente tem, que a gente pode ter no dia a dia, que a gente tem no dia a dia. Ele está falando que não vive na prática como o mundo lá fora vive. Por quê? Porque é nascido de Deus. Porque não vive sob o domínio do pecado. Eu estava vendo também pelo contrário, ele fala, aquele que nasceu de Deus, o guarda. Quem nasceu de Deus? Quem foi gerado em Deus? Cristo. Então, o Senhor nos guarda de viver na prática do pecado. Por isso que o maligno, ele não o toca. Por quê? Porque nós estamos escondidos em Deus, em Cristo. O Senhor Jesus é Ele quem nos guarda. Cristo nos guarda e o maligno não nos toca, ou seja, não tem mais domínio sobre nós para nos escravizar o pecado. Estamos escondidos em Cristo, estamos escondidos com Cristo em Deus, guardados, protegidos, como diz em Colossenses 3. E por isso que nós não vivemos na prática mais do pecado, que nós nascemos de novo. O Senhor nos salvou, nos regenerou.
e ele tem nos guardado do maligno para que não nos escravize mais. O mundo está no maligno, ou seja, não somos deste mundo. Estamos em Cristo. Esse maligno é o sistema mundano que governa toda a terra sobre o domínio do pecado. E é esse sistema mundano que a gente vê. O maligno é isso aí que está aí fora. E o Senhor nos diz, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Ou seja, o mundo inteiro jaz do maligno porque vive sob domínio desse tema pecaminoso, vive sobre o domínio do pecado, a escravidão do pecado. O mundo vive em escravidão, o mundo vive em desobediência, até mesmo porque o Senhor encerrou toda essa desobediência. Então, quando ele diz que nós não somos mais do mundo, ele não está se referindo ao globo terrestre, mas se referindo, não fazemos mais parte desse domínio pecaminoso, do domínio do maligno, desse sistema pecaminoso que nos escravizava, porque já não somos mais escravos do pecado. Tudo bem? Até aí? Irmã Lígia, que cara é essa? Tá muito séria, amada. Vamos lá. Versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Ou seja, nos deu o seu Espírito para habitar em nós e nos guiar em toda a verdade. Nos fez conhecer Cristo como o verdadeiro Messias, nos revelou o unigênito do Pai e estamos nele. Ele quem? O verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Cristo. Ele não diz, eu sou a ressurreição e a vida? Ele é a vida eterna. Aquele que crê nele já tem a vida eterna, e nós cremos nele, porque lá no 13, João fala que nós já temos essa vida, ou seja, nós temos Cristo, nós somos de Cristo, já estamos nele e guardados nele. No 21, ele faz um alerta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando essa carta foi escrita, naquela época havia, como se não houvesse hoje também, né? Naquela época havia muitos ídolos, e ele faz esse alerta para eles se guardarem dos ídolos. E hoje eu pergunto para as irmãs, quais são os ídolos que nós devemos ter cuidado? Alguém pode me responder? Porque nós podemos pensar, mas eu não tenho imagem na minha casa, eu não sirvo outro Deus, somente a Deus. Mas será, irmãs, que não há ídolos no nosso coração? Não há ídolos em nós? Pode falar? Não, eu falei, a vaidade pode ser um ídolo. Sim. E bem perigoso, por sinal. Uma pessoa, né, que a gente ama, a gente pode transformar em ídolo, né? Sim. Alguém mais? Um cargo. Uma posição, né? Sim. É por isso que ele faz esse alerta. É por isso que ficou escrito para nós. Porque por mais que nós não tenhamos, não tem lá, a gente não vai lá no templo onde tem os ídolos de gesso, de pedra, de madeira, não sei. E aqui dentro, não é bem pior? A luta aqui é bem pior. E eu acho que o maior ídolo e o mais perigoso de todos que nós podemos ter é o nosso eu. É o nosso eu. Por quê? Porque até muitas vezes, até as nossas orações é para o eu. eu quero, eu isso, eu aquilo. E esquecemos de tantas coisas. Por quê? O ídolo mais perigoso é o eu, por quê? Porque a gente sempre se coloca em primeiro lugar.
sempre em primeiro lugar. Não há humildade, muitas vezes, em nós, diante do Senhor. Diante do Senhor, imagina diante dos irmãos. Então, essa vaidade, esse eu, é o pior ídolo, é a nossa luta constante. É a nossa luta constante. Achamos que nós somos melhores, como a Débora acabou de falar, um cargo, uma posição, às vezes profissional, ou dentro da igreja, na sua família. Tem gente que acha que é o bambambam porque é o crente da família e o resto não é, ele é o melhor. Isso muda o quê? Que testemunho traz? Eu tenho pessoas da minha família que, ao invés de mostrar a diferença, os meus irmãos, o que acontece? Eles arrumam só briga, porque eles vivem apontando os defeitos dos outros, os pecados dos outros, e não conseguem olhar para dentro de si. O eu parece que, pelo simples fato, eu estou na igreja, agora eu sou da placa tal, de igreja tal, na minha igreja é assim, isso aí que você está fazendo é pecado, e muitas vezes não quer dizer que isso não é pecado realmente que a pessoa está fazendo, mas a pessoa não tem um entendimento, a pessoa não conhece, não foi alcançado ainda, Deus não abriu ainda os olhos, então é escravo. O que nós devemos fazer? Apontar somente o pecado? Não, apontar o pecado é a solução, que é o evangelho. Nós temos que dar a má notícia, que está condenado, que a ira de Deus está sobre, mas também nós temos que ir lá e dar a boa notícia. Mas Jesus veio, ele é a boa nova, ele é a vida eterna. Não simplesmente se a pessoa, qualquer coisa que faça, você é isso, você é aquilo. Então fica uma coisa, é complicado, é o que eu falo, é o eu, de achar que é mais santo do que o outro, de achar que... Só que isso não funciona. No reino não funciona dessa maneira. E dia após dia nós temos que lutar e lutar contra nós mesmos, contra as nossas vontades. E pedir para o Senhor que Ele realmente nos ensine, nos mostre que nós não somos mais de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós não devemos agir pela nossa própria vontade, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele venha nos moldar, que a palavra dEle venha permanecer em nós, que sejamos moldados. Que nós possamos agir como Cristo, para que nós possamos agir desejando o que Cristo desejava, que é fazer a vontade do Senhor, lutando contra o pecado todo dia, toda hora, a cada instante, mas pedindo para que o Senhor, que a sua palavra venha permanecer em nós. O orgulho, a irmã colocou aqui, é muito perigoso. E parece que é a menor parte do texto, é a última parte, é o versículo menorzinho do texto, e é um dos mais perigosos, os ídolos que há dentro de nós. Não que os demais, o restante da palavra não seja importante, é muito importante. Devemos aprender, sim, tudo que está escrito ali, guardar e procurar viver na prática daquilo ali, mas guardar o nosso coração. Filhinhos, guardai os vossos corações dos ídolos. Filhinhos, guardai os vossos corações de vocês mesmos. Tenham cuidado com o eu, tenham cuidado com o orgulho, tenham cuidado com a soberba. É incrível como tem gente soberba, é incrível como parece que essas coisas estão o tempo todo de nós nos instigando a ser aquilo ali. O velho homem, todo dia batendo na porta, todo dia batendo na porta. O velho homem. E diante de tudo isso, nós devemos nos agarrar a Cristo e ter essa confiança de que tudo que nós pedimos, Ele vai conceder. E o que nós devemos pedir, que eu sei que está de acordo com a vontade dEle, são essas coisas. Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude, que nós não podemos sozinhas. Nós não conseguimos sozinhas, nós precisamos. Guarda o nosso coração em Ti, Senhor. Guarda o nosso coração, a nossa mente, renova a nossa mente. E assim por diante. Eu sei que essas coisas estão à vontade de Deus e Ele vai nos conceder. Tudo que nós pedimos, Ele vai nos conceder, de acordo com a sua vontade. Se nós desejamos, a cada dia, sermos moldadas
oramos para isso. No Senhor, nos faça cada dia a imagem do teu filho, nos faça cada dia fazer realmente a diferença, a tua luz resplandecer em nós, através de nós, para alcançar outras vidas. Que nós não possamos ser somente como aqueles de Hebreus 6, só experimentar. Não adianta estar dentro da igreja e só experimentar de todas essas coisas e no final ouvir do Senhor, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Operar milagres, cantar, pregar, não importa o que você vai fazer dentro da igreja. Participar da ceia, ter cara de crente, roupa de crente e não ser nascido de novo. Não adianta. João está nos alertando para isso. Não adianta essas coisas. Não adianta apontar o pecado dos outros e não olhar para o seu. Eu sempre falo, o evangelho, ele nos mostra o nosso pecado, não dos outros. O Senhor, o evangelho vem e nos transforma, nos faz ver quem somos, miseráveis pecadores. Não achar porque eu fui alcançada por essa boa palavra, que aquele que ainda não foi é menos que eu. Não é assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãs. Tenha misericórdia e nos ensine verdadeiramente a palavra. Que nós possamos estar de mãos dadas. No domingo passado, quando no dia do estudo da Nice, foi falado a respeito do pastoreio, ela até falou, nós somos todas pastoras, né? Cuidar umas das outras. A irmã Lenice também falou, a Lígia também falou segunda-feira passada a respeito disso. E uma coisa, eu vou falar aqui, porque nós somos um corpo, nós estamos aprendendo. Uma coisa que eu ouço muito é que essa falta de comunhão entre irmãos. Primeiro, por todos morarem distantes, né? Eu acho que isso dificulta muito a gente morar distante uns dos outros. E a nossa comunhão é só no domingo. Bom dia, bom domingo, bom almoço, até mais tarde, boa semana. E não, a comunhão não se resume a isso. Falamos a respeito de suprir as necessidades daqueles que precisam, mas como que eu vou saber a necessidade do meu irmão se eu não tenho intimidade com ela? Da minha irmã, se eu não tenho intimidade, se eu não converso, se eu não sei da vida dela. E não saber da vida dela para querer saber da vida dos outros, mas para ajudar, para ter comunhão. Como que muitas vezes eu vou ajudar alguém se eu não sei o que se passa? Então, é necessário quebrar alguns muros que há entre nós e saber que nós somos todos iguais. É necessário ter mais vínculo, ter mais comunhão, não só no culto. A igreja não pode se tornar para nós um clube social onde a gente encontra aos domingos. Não pode, não é um clube onde a gente se encontra, conversa ali um pouquinho. Não, nós devemos cuidar uns dos outros. Certa vez eu fui na casa de uma irmã, ela estava tão saturada com a situação que ela estava vivendo, de não saber mais o que fazer. Foi a primeira vez que eu fui na casa dela, a gente não era amiga, não era de conversar, a gente se via na igreja. Eu cheguei na casa dela, ela começou a me falar, desabafar as coisas que ela vive. E quantas são as pessoas que estão assim, nessa mesma situação? Quantos são os problemas das irmãs que muitas vezes a gente vê ali na igreja, rindo, parece feliz da vida, só que só ela e Deus sabe o que está vivendo. E como que ela vai contar se não tem intimidade? Como que vai desabafar, vai pedir ajuda, se parece que meio que, sabe assim, cada um no seu quadrado, cada um. Irmãs, o que eu estou falando, eu não estou criticando, é só um alerta a respeito do cuidado, do pastoreio, que foi dito no outro estudo. Nós devemos cuidar umas das outras. Se nós, principalmente nós mulheres, mulher tem mais facilidade de estar junto, de chegar junto, de conversar, mas nós deveríamos mudar isso. Quantas pessoas são os que entram? O pastor Walter, desde quando eu entrei na igreja, ele me fala assim, essa pessoa que está aí do lado, quando acabar o culto, não é um poste que você passa e não fala. É assim que funciona, não deve ser poste mesmo. Nós somos todos iguais.
Eu ouvi outro dia uma ilustração, eu li, onde fala a respeito dos tijolos. Somos todos tijolos. Não sei se alguém já ouviu isso. E não importa em que lugar o tijolo está. Não importa se você está ali embaixo fazendo a estrutura da casa, se você já está no meio da parede, se você está em cima, não importa. Nós somos tijolos, cada um tem a sua função. O que importa é o construtor, o tijolo não. Tijolo é tudo igual. Olha para uma parede em construção, você vê os tijolos são tudo igual. Não tem. A única diferença que há entre os tijolos é que cada um está num lugar diferente, onde o construtor colocou, o pedreiro colocou. E o que importa, o que faz do tijolo, o tijolo vai onde o construtor coloca. Que nós possamos nos reconhecer que nós somos todos iguais e somos todos tijolos, e que cada um de nós possa pedir para o construtor do universo que nos coloque onde ele quer, para ajudar quem ele quer, mas que nós possamos também nos dispor a isso, nos dispor a ajudar umas às outras. Não ter dificuldade, a Bíblia fala muito sobre hospitalidade. Eu, particularmente, irmãs, eu estou falando de mim. Eu, particularmente, eu adoro receber. Você que está aí me vendo agora, quiser vir na minha casa, eu amo estar junto em comunhão, estar interagindo, conversando, uma coisa que já é minha. Deus me deu, né? Não por méritos meus, mas é porque é uma coisa que eu gosto de estar junto, eu gosto de envolver, gosto de me envolver com as coisas da igreja. E tem muita gente também que gosta disso, só que muitas vezes vê uma barreira, não consegue fazer essas coisas. Que nós possamos nos despertar e verdadeiramente viver essa comunhão. Porque, de repente, do seu lado tem uma irmã que pecou, como o João falou, aquele que pecar que não é para a morte, ore. De repente pecou, e a Bíblia diz o quê? Que nós devemos confessar nossos pecados. Às vezes a irmã está ali, querendo confessar os seus pecados, o irmão está querendo, só que não vê uma oportunidade, não encontra confiança e intimidade primeiro, já está constrangida com seu pecado e tem medo, por quê? Não tem intimidade. Quando nós conhecemos, nós não temos que ter intimidade com Deus. Então, nós devemos ter intimidade com os nossos irmãos também. A nossa intimidade é o quê? Através da palavra e através da oração. E a nossa intimidade com o irmão, Deus a gente não vê, a gente sabe que ele existe, mas a gente não vê. O irmão que está do seu lado, você vê. A pessoa que está precisando, a gente vê, está ali, ó. Todo dia, praticamente todo dia. Vamos atentar para isso. Crítica é uma crítica construtiva, para que nos molde segundo a sua vontade. Tá bom? Irmãs, Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Lenice? Michele, você que está com a palavra bem ardendo no seu coração, queria que você orasse, pedisse a Deus a bênção daquilo que você aprendeu para a gente hoje. Tá bom? Amém. Vamos orar, então. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui, por tão grande graça que nos alcançou, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua misericórdia todos os dias, porque o Senhor nos ouve, e essa confiança que nós temos que o Senhor nos ouve, Pai. Muito obrigado. O Senhor nos ouve e o Senhor também nos responde. O Senhor nunca nos deixa sem resposta, ainda que não seja a resposta que nós queremos. E que nessa noite, Pai, através desse estudo, que o Senhor possa renovar nossas forças, acrescentar fé ao nosso coração e nos despertar, abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, nos fazer enxergar aquilo que não temos visto, que está diante dos nossos olhos, Pai. Que o Senhor possa nos fazer enxergar a necessidade umas das outras, que o Senhor possa nos ajudar a cuidar umas das outras, Senhor, a nos dispor, a servir, a renunciar a nós mesmos em favor do nosso irmão, da nossa irmã, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. Abra o nosso coração
Abra, aviva a tua obra dentro de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, a orarmos umas pelas outras, não apontar o dedo para aqueles que caem, mas estender a mão e levantar. Pedir misericórdia do Senhor para que seja perdoado, seja restaurado e curado, Pai. Ah, Deus bendito, aqueles que estão fracos na fé, que têm passado por situações, que têm desfalecido, que o Senhor possa renovar nessa noite. Aqueles que estão afastados, que o Senhor possa trazer, Senhor amado, ao convívio com os irmãos. E que o Senhor venha acender essa chama nos nossos corações e nos despertar, Senhor, principalmente no cuidado uns com os outros, Senhor. Que possamos ter intimidade a ponto, Senhor, de sabermos só pelo fato de olharmos, Senhor, no rosto de cada irmão, sabemos o que está passando, o que está acontecendo, Pai. Que sejamos mais chegados que irmãos, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver essa comunhão preciosa, essa comunhão verdadeira em Ti, Pai. Em Ti somente, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos segundo o Teu Filho. Não olharmos, Senhor, para defeitos, não apontarmos defeitos, mas simplesmente ajudarmos umas às outras, Senhor. Nos dê sabedoria para aconselhar, nos dê sabedoria para orar, nos ensine a orar, Senhor amado, como devemos, nos ensine, Espírito Santo, a pedir aquilo que, como convém, Senhor, e quando não conseguimos mais orar, Pai, não tivermos mais força para orar, que o Teu Espírito, como diz a Tua palavra, venha interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ajuda, Senhor, vai de encontro agora àqueles que sofrem, a cada uma das minhas irmãs que tem situações que só elas sabem, Pai, que só elas sabem que tem vivido um momento somente ela e o Senhor, porque não tem achado, Senhor amado, com quem compartilhar, não tem achado como, Senhor amado, abrir o seu coração para alguém, que o Senhor prepare pessoas, prepare irmãs para que estejam ajudando, Senhor, essas irmãs que passam por essas situações, visita os lares, Pai, visita casamentos, restaura, transformando, Senhor, famílias, transformando maridos, esposas, Senhor, tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia dos casais da nossa igreja, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós, Pai, nos guie, Espírito Santo, que o Senhor nos guie em toda a verdade, nos conduza e continue, Senhor, se compadecendo de nós e tendo misericórdia, nos sustentando pela Tua palavra e a Tua bondade, em Cristo Jesus. Amém.